Olá, pessoal. Boa noite, Márcia. Boa noite, Vicentina. Boa noite a todos aí que vierem nos assistir posteriormente. Estamos iniciando os estudos da quinta-feira, onde nós estamos vendo um livro do Aguinaldo Paviani. Deixa eu apresentar o livro aí. A Vida, Seu Maior Patrimônio. Nós estamos estudando este livro, onde vai contar e narrar a história da família Lauser. Bem, como nós sempre fazemos, iniciamos as nossas atividades com uma oração. Vamos então orar, rogando a Deus as bênçãos para todos nós, para este momento. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico de todos nós, nesses instantes em que iniciamos mais um estudo, recorremos a Ti para vos rogar, Senhor, as tuas bênçãos em favor de todos nós que aqui nos posicionamos nesses instantes para o estudo, para a aprendizagem, buscando aquela reflexão amiga e fraternal, unindo-nos pelas vias da tecnologia. E te pedimos também abençoar aqueles corações que, a partir dos planos espirituais da vida, se reúnem a nós, nessa mesma busca deste ideal de aprendizagem, daquelas informações que nos auxiliem no nosso processo de amadurecimento e crescimento moral e espiritual. Te pedimos a tua permissão para que possamos contar com o apoio e o auxílio dos nossos mentores e orientadores espirituais. Que esses corações amigos e amoráveis possam encontrar em cada um de nós aqueles elementos e aquele espaço para nos auxiliar, tanto no entendimento, na absorção das lições da noite, quanto também na transmissão das mesmas. Recordando daqueles corações que virão posteriormente a nos ouvir, a nos assistir, te pedimos as tuas bênçãos em favor de todos eles e que estas bênçãos, Senhor, possa distender em favor de toda a humanidade. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bem, amigas, nós terminamos o estudo da semana passada falando ali da Doroteia, do início da conversa entre Doroteia e o Ernestino, onde a gente veio descrever o nascimento de uma nova amizade entre o Ernestino e o Marcelino. E no final da reunião, a Vicentina estava comentando sobre uma situação que vem encaixar dentro dessa história que nós estávamos comentando, dentro dos comentários do momento lá. Aí nós pedimos para ela para segurar um pouquinho e guardar para comentar hoje. Então nós vamos abrir o estudo de hoje com esses comentários da Vicentina. E hoje nós vamos ver um trecho, aqui ao final do capítulo 3, onde nós o intitulamos As Análises de Doroteia. E foi a conversa que a Doroteia, tia de Marcelinho, teve com o Ernestino, enquanto as crianças estavam brincando ali na festa de aniversário de Marcelinho. Bom, então a gente passa a palavra aí para a Vicentina, narrar aí, trazer as suas reflexões, observações, e a gente continua na sequência depois. A gente sabe que neste mundo não existe nada por um acaso. É os compromissos nossos do passado, que voltam. Ela contou, lógico, eu fiquei sabendo disso depois que ela morreu, que ela foi no programa Altas Horas, passaram na televisão, aí ela contando como que ela adotou esse menino. Igual você falou, ela foi no abril, por um acaso ela viu e tal. A Márcia estava falando, né? Aí quando ela olhou para essa criança, ela falou assim, nossa, essa criança é a cara da minha família. Não tem onde pôr nem tirar. E morreu de amores por ele. Quando você está falando dessa herança aí dela,
simplesmente ela está devolvendo para ele o que era dele. Entendeu? E é muito interessante os nossos compromissos do passado. Eu sei de vários casos. Eu conheço uma moça, ela ficou 10 anos querendo engravidar e nunca que engravidava. O dia que ela pegou uma menina para criar, ela foi nesses lugares aí que doa criança, já tinha deixado o nome e tal, ela foi para pegar outra pessoa. Quando ela chegou lá, essa menina estava com a cabeça toda enferidada, que eu conhecia a criança, cheia das feridas grandes. Na hora que ela entrou nesse lugar, a menina já deu os bracinhos para ela. Aí ela pegou essa menina para criar. E passado uns 2, 3 anos, que era bebê, passado uns 3 anos, ela conseguiu engravidar. Aí você vai vendo como que é interessante esse compromisso nosso do passado. E interessante que no dia que deu o negócio da Gal, que eu assisti na televisão, passou nas redes sociais aquele artista da Globo também, aquele Antônio Marcelo, falando que ele também tem duas crianças que ele já pegou. Ele falou que quando pegou criança, ele sentiu um choque tão grande quando ele viu criança, ele sentiu um choque tão grande que e olha que ele tem filhos. Ele não resistiu e pegou a criança para criar. Então, a gente vê que os nossos compromissos do passado ele é muito intenso. Então, a gente acha que está principalmente quem não tem um certo conhecimento, acha que está encontrando pela primeira vez, morreu de afinidades, de amores por alguém, mas aí você vê que nada mais, nada menos do que o compromisso voltando, né? A pessoa voltando para outra. Né? Na minha família, por exemplo, tem um caso assim. O netinho do meu irmão falava para ele, você vai me devolver minha riqueza toda, hein? E olha que ele tinha 4 anos de idade. Então, vai mostrando aí o tempo inteiro a gente que não tem o óbvio de ver. Né? Porque nada é por um acaso, não. Tudo tem um porquê. Você gosta de estar contando aí, a sua conhecida lá, ela queria ter um filho, não podia ter, você não sabe direito as razões, e então ela resolve adotar uma criança. E logo que ela adota a criança, passa logo um tempo depois, ela engravida. Ou seja, havia necessidade de ela adotar aquela criança. E já não sabe por quê, quais razões que houve a necessidade dessa criança nascer separada e ser abandonada, ou por quais razões lá a mãe se não teve, ou não possuiu, ou não quis criar a pessoa. Então, a gente, assim, hoje nós não recordamos dos nossos compromissos e também a gente não lembra, não recorda das necessidades que possuímos. E porque a gente vivencia certas circunstâncias, nós não recordamos quais são as causas que nos levou a passar por aquilo. Mas essas simpatias, como você coloca aí no caso da Gal Costa, né, que foi visitar aí um abrigo de crianças, chegou lá, viu esse menino e achou ele muito parecido, né, com a família dela e nasceu ali uma simpatia, uma afeição espontânea e mútua entre eles. Então, isso já indica alguma relação, alguma ligação anterior. E se a ligação, se esse ponto, essa causa não está no hoje, nesta vida atual, significa que ela reside em algum momento do nosso passado, em algum ponto do nosso passado, do qual atualmente, em função de nos encontrarmos na carne ou reencarnados, a gente não recorda. E isso é explicado porque nós estamos envergando uma nova personalidade. Mas a gente traz no nosso inconsciente algumas intuições, alguns pressentimentos, alguma coisa assim que faz surgir, de repente, espontaneamente, uma simpatia, ou uma antipatia, ou uma ligação, ou uma afeição, ou até mesmo
sentimentos menos nobres, sentimentos infelizes. E, de repente, se você for pensar bem, a gente não sei por que que eu detesto aquela pessoa, por que que eu odeio, tenho raiva daquela pessoa, se a pessoa não fez nada para ela. Então, isso vai indicando que já existe alguma coisa anterior. E mais ou menos dentro desta linha que vai ocorrer o diálogo entre Ernestino e a Doroteia. Então, Ernestino quis saber um pouco mais de informações a respeito do Marcelinho, e ele se aproxima da tia e eles iniciam uma conversa, um diálogo. E ele vai falar para ela, eu não entendo. Ah, ela fica assim, meio na dúvida, mas o senhor não entende o quê? De repente, mas o que eu disse está bastante claro, né, bastante específico. Aí pergunta para ele, mas o senhor não entendeu o quê? Aí ele vai falar o sofrimento das crianças, porque ele estava num hospital onde ele tinha diversas crianças que portava a questão oncológica, tinha problemas na área da oncologia, ou seja, eram portadoras de câncer. Aí ele vai completar, fico a me perguntar onde está Deus. Porque uma criança que não tem assim, não fez nada de errado, não cometeu nenhum crime, não fez um ato equivocado, como é que ela pode vir a adquirir uma dificuldade, um problema que por qual motivo? Então, por que razão a criança sofre? Para quem não tem um conhecimento, não tem uma explicação mais ampla, realmente fica meio complexo. E a Doroteia vai dizer para ele: Senhor, sou quase analfabeta. No entanto, tenho uma fé inabalável em Deus. Não acredito que só exista essa vida. Pelo contrário, creio que transitamos entre essa e uma outra vida. Então, nós terminamos o diálogo nesse ponto. Nós interrompemos a leitura nesse ponto, onde vamos continuar hoje, nesse trecho que eu intitulei As Análises de Doroteia, que faz parte do capítulo 3, que tem o título, deixa eu confirmar aqui, Uma Amizade Inusitada. E como já falei de outras vezes, esses títulos que eu dou aos trechos não faz parte da obra literária. Fomos nós, particularmente, que estamos dando esses títulos para facilitar o nosso entendimento e mapear aquele ponto ali que nós estamos vendo de momento. Aí o Ernestino vai replicar para Doroteia, que ela diz, né, eu não acredito que exista apenas uma vida. Realmente, se nós formos olhar a vida apenas como uma única vida, ou seja, que nós vivemos uma única vez, aí realmente muitas coisas ficam inexplicáveis, como, por exemplo, o sofrimento das crianças. Se Deus ele é pai, se ele é justo, se ele é amor, então como explicar essas situações? Aí tem uma explicação, que é a multiplicidade das existências, onde a Doroteia fala para ele: não acredito que só exista essa vida, pelo contrário, creio que transitamos entre essa e uma outra vida. Mas me parece que o Ernestino não entendeu bem o que ela estava dizendo. Ele vai fazer a seguinte pergunta: como explicar que crianças adoeçam dessa forma? Então, não sei se ele não prestou atenção à explicação de Doroteia. Essa atitude do Ernestino é um ponto que nós deveríamos parar para pensar acerca dela, porque nós comumente fazemos isso, principalmente determinados perfis de personalidade. Não escutam o que o outro fala, o que o outro diz. Então, se nós estamos
à frente de alguém, é até uma falta de respeito por aquela pessoa não ouvir o que ela está dizendo, mesmo que ela esteja dizendo banalidades. Se ela está falando besteira, banalidade, algo que fútil, aí sim, até justifica eu não dar muita atenção para aquilo e deixar aquilo passar batido. Mas se é uma conversa mais séria, uma conversa mais, vamos dizer, filosófica, religiosa, ou que envolve alguns aspectos mais profundos, vamos assim dizer, da vida ou da existência, aí eu tenho que estar atento. Porque a gente não pode desconsiderar o outro em momento algum. Por dois motivos, duas razões, basicamente. Primeiro, é que Deus age na criação através da própria criação. Deus não age de forma direta na criação. Isso é impossível. Não há como. Para ele fazer isso, ele teria que derrogar e derrubar e quebrar muitas leis. Então, entre Deus e nós, existem muitos universos. E para ele agir aqui diretamente, ele teria que destruir todos esses universos que existem entre ele e nós. Então, não há como ele fazer essa ação. E outra, ele também não age desta forma como nós esperamos e queremos que ele faça. Não. O que Deus faz é colocar todos os materiais, todos os elementos à nossa disposição para que nós façamos. Nós é que temos que agir, nós é que temos que trabalhar. Então, nós temos que sermos dignos do nosso trabalho, do nosso salário. Ou seja, Deus já deu tudo que poderia ter dado, que é a vida e tudo aquilo com que a gente necessita e precisa. Seja para ajudar o outro, ou seja na construção de nós mesmos, no nosso crescimento, no nosso aprimoramento. Então, as conquistas têm que ser nossas. E é aí que nós vamos nos tornar dignos do salário ou daquilo que recebemos. Então, quando o outro está conversando com a gente, ele não sabe se é Deus falando conosco ou não. Outro motivo também é que a espiritualidade fala através do outro. Agora, eu tenho que estar atento, porque eu não sei se o outro está falando, que está se manifestando através dele, é da espiritualidade superior ou a espiritualidade inferior. Porque se os anjos podem conversar conosco através dos outros, ou através das circunstâncias, através da própria existência, o demônio também. Então, os anjos são aqueles espíritos que trabalham nas linhas do bem, fazendo o bem, ou seja, são os braços direitos de Deus. Eles trabalham na construção desse universo, dessa criação, e no auxílio que os seus irmãos que estão na retaguarda, que somos nós, também possamos crescer na direção do amor, crescer nessa direção da consciência, que a gente vai designar aí de evolução. E os demônios são aqueles que se colocam em oposição a esse movimento de crescimento, a esse movimento evolutivo. Então, são aqueles que trabalham nas linhas do mal, fazendo o mal, produzindo o mal. E o que é o mal? É tudo aquilo que vai contra o bem. O que é o bem? O bem é o amor, é o entendimento, é a compreensão, é a consciência. É aquilo que nos evangelhos Jesus vai designar de luz. É a luz. Por isso que vai falar: cuidai para que a tua luz não sejam trevas. Então nós temos que estar atentos também, porque se através de mim os anjos podem falar, também através de mim os demônios também podem se manifestar. E isso fica muito claro, inclusive, na pessoa de Simão Pedro. A pessoa de Simão Pedro. Mas antes que eu fale do Simão Pedro, Vicentina levantou a mão ali, que ela quer dizer alguma coisa? Quando você falou que Deus atua na pessoa através da criatura, né? Na criação através da criatura. Ele ajuda, né?
Então, para a gente aprender a ouvir, né, o que eu tenho a dizer. Aí eu lembrei de um caso que eu conheço. A moça é espírita e a filha precisava de receber um recado. E a filha estava em Porto Seguro, passou uma cigana, a menina estava deitada na areia, passou uma cigana, voltou e falou assim para ela: Você que chama assim, assim, assado? Ela falou: É. Ela falou assim: Ela quer te dar um recado. Seu marido vai fazer isso, isso, isso. Aí eu perguntei, a mãe da menina que me contou, da moça. Aí eu perguntei para a mãe da menina, eu falei assim: Mas você é espírita, sabe de tudo, assim, tudo está ao seu alcance. Por que a espiritualidade usou? Foi uma pessoa que a menina nem conhecia para falar. Ela falou assim: Porque se eu falasse para ela, ela não ia dar peso e não ia acreditar. Ia achar que era a nhaca minha do genro. Então, a espiritualidade atuou nessa cigana que era desconhecida para ela, no momento que ela estava descontraída na praia, e deu o recado para ela. E assim somos nós, né? Se alguém conhecido que fala alguma coisa, isso que o cara está falando. A gente não sabe que hora que vai vir nem de onde, né? Então. Para essa, logicamente, para essas ocorrências se darem, tem que haver por parte da pessoa que está recebendo merecimento, tem que ter haver aí alguma razão maior. E era uma coisa ruim que a moça deu o recado. Né? É Não era uma coisa positiva. uma coisa maior para a pessoa poder receber aquilo. Por isso que se a gente não tem merecimento, se nós não temos dignidade, se a gente não tem nenhum mérito, a gente vai passar batido. Então tem essas coisas. Por isso que tudo que Deus permite que aconteça tem suas razões e seus motivos. Nada ocorre por acaso, sem motivo, porque então o universo se tornaria um campo de loucura, um caos total. Mas o universo é algo organizado. E mesmo o caos, a própria ciência já tá vendo isso, observando isso, que o mesmo caos ele é organizado. Ele não é ao acaso, não é ao léu. Tem uma organização, tem uma diretriz por trás de tudo aquilo. Nós podemos ver isso desde o átomo à formação das galáxias. Tudo tem uma ordem, tudo está no seu ponto específico, igual a Terra. Para existir vida na Terra, teve que haver a combinação de diversos fatores, diversos elementos. Se a Terra tiver 10 centímetros para lá ou para cá, ou qualquer coisa, não é possível a manifestação da vida. Então, tudo é milimetricamente ordenado e está tudo no lugar correto e exato, onde necessita, onde precisa estar. Isso ocorre com tudo. Então, a gente tem que ficar atento, e principalmente porque eu não sei se eu estou sendo um canal do bem ou do mal. E no nível de inconsciência que nós estamos nele, a gente dá mais passagem para o mal do que para o bem. Porque para eu sintonizar com as linhas do bem também, eu tenho que estar dentro daquelas condições em que isso seja possível. Agora, Deus, ele aproveita todas as circunstâncias, todos os momentos. Havendo a oportunidade, a mão é estendida em nossa direção. Então, nós temos que estar atentos a isso. E o que eu estava dando exemplo de Pedro é que quando Jesus pergunta aos discípulos, e aí, quem eles dizem que eu sou? Aí eles vão falar, uns falam que você é João Batista, outro fala que é Elias. Então, você vê aí nessa passagem que a reencarnação. Como é que Jesus poderia ser Elias se ele já tinha existido lá atrás há muito tempo? Como é que ele poderia ser João Batista? Porque João Batista, nessa época, já tinha morrido já. Então você vê que os judeus acreditavam no retorno do ser, da pessoa. Eles acreditavam nesse retorno. Então eles são reencarnacionistas, os judeus. E, inclusive, nessa passagem vai indicar muito bem, claramente isso. Agora, os negadores
Quem quer negar, não adianta todos os argumentos que você apresenta que eles vão negar. Se a pessoa não está aberta para ouvir, para aprender, ela não quer aprender, ela não quer modificar seus pontos de vista, ela não quer crescer, não adianta falar nada. Qualquer coisa que você diga, ela não vai aceitar. Mas está lá. Então, falar assim, eu não sabia. Não sabia porque está lá. Está muito claro e muito especificamente a passagem. E ele vai dizer, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se adianta e fala, tu és o Cristo de Deus. Aí ele vai dizer para Pedro, bendito és tu, ao dizer isso, mas não foi, em outras palavras, traduzindo o que ele diz, mas quem falou não foi você. Quem falou foi um Espírito Santo através de você que diz, que se manifestou, revelando. Então, Pedro foi um médium do Espírito Santo, de um Espírito Santo. E Jesus elogia e fala, bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, por ter dito isso. Ou seja, ele foi um canal do bem, um canal da luz. Em outro momento, quando Jesus estava contando para eles lá sobre o que ele iria viver, o que ele iria passar, aí Pedro começa a recriminar o Cristo. Fala, não, mas você com os outros, em outros termos, mas o Senhor, mas você com todo o seu poder, com tudo que você pode, não permita que isso aconteça. E Jesus está falando justamente sobre isso, da necessidade que havia dele passar e vivenciar esse processo para nos ensinar, para nos educar, para nos orientar, mostrando qual é o caminho. Se ele viveu isso, nós também vamos ter que viver. Se ele que é o mestre, se é aquele ser que já não precisava de nada disto, imagina nós. Mas ele como roteiro, ele como guia, ele deu o exemplo. Então, ele exemplificou e havia necessidade da exemplificação. E nós necessitávamos desta exemplificação. Aí o Pedro, recriminando ele, fala, não permite que nada disso aconteça. Aí Jesus, na mesma hora, até a postura de Jesus é muito contundente. Ele vira para Pedro e diz, afasta-te de mim, Satanás. E faz uma repreensão a Pedro. Porque naquele momento ali, Pedro foi o canal das sombras. Foi o canal do mal. Foi o canal daquilo, gente, que as religiões muitas vezes designam de demônios. Então, ele foi o canal do... Isso amigo fala da esquerda. E muitas vezes a gente fala... Da direita ou da esquerda? Porque na cultura, muitas vezes é descrito que nós temos um anjinho que fica no nosso ombro direito, nos soprando no ouvido, tá vendo? Até a cultura já está indicando isso. E um capetinha que fica no ombro esquerdo também assoprando no nosso ouvido. Então, a quem nós damos ouvido? À direita ou à esquerda? Se damos ouvido à direita, nós fazemos o bem. Se nós damos ouvido à esquerda, nós fazemos o mal. Então, e a gente pode atribuir o mal, jogar essa responsabilidade para aqueles que estão nos influenciando? Não, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher. A gente pode decidir. E para isso eu tenho que estar atento. Bom, aí o Ernestino vai questionar a Doroteia. Como explicar que crianças adoeçam dessa forma? E ela diz, outro dia li um livro e nele estava escrito que quando o espírito reencarna, traz no seu corpo espiritual algumas sequelas devido aos equívocos de um tempo distante. Parece que essas tais sequelas deslocam-se do corpo astral para o corpo físico, num processo de drenagem. Aí o Ernestino retruca. Seu raciocínio é confuso. Respeito sua crença,
mas acredito apenas no que vejo e naquilo que posso tocar. Então, como um bom materialista que ele era, eu vou responder conforme. Aí Doroteia diz, mas por que diz isso? Sem termos uma expectativa em relação à vida futura, nossa existência torna-se um fardo muito difícil de carregar. O Senhor, por certo, é um homem muito pobre. Pelo contrário, retruca Ernestino, tenho muito dinheiro. Então, não entendeu o que ela estava dizendo. Aí a Doroteia diz, mas está se referindo àquilo que vê e toca, não é? Como assim? Replica Ernestino. Senhor, eu me refiro àquilo que não tocamos, não pegamos, e que, no entanto, é a nossa maior riqueza. Ou seja, aquilo que sentimos. Quanto vale um abraço? Um beijo? Que dinheiro pode pagar a alegria de ajudar os outros? Agora me diga uma coisa: o Senhor tem sonhos? Sonhos? Pergunta Ernestino. Sim, sonhos. Ou seja, o alimento de nossas almas. Quem não sonha, não vive com alegria. Senhora Doroteia, voltemos ao assunto principal. Acredita que Marcelinho está pagando uma dívida de encarnação passada? E a Doroteia vai explicar. Deus é amor, perdão e misericórdia. Por isso, acredito que determinadas palavras não devem fazer parte do alfabeto divino. O menino é um ser imortal, criado como todos nós por Deus. Estamos todos predestinados à perfeição, e cada qual traça seu próprio caminho. E esse é o caminho do meu sobrinho. Então, até vou repetir isso que ela diz aqui, que é muito interessante e até importante. Estamos todos predestinados à perfeição, e cada qual traça seu próprio caminho, ou seja, o seu destino. E esse é o caminho do meu sobrinho. Aí o Ernestino vai dizer, não sei, ainda acho uma teoria confusa. O senhor acredita em Jesus? Sim, claro. Não sou um religioso praticante, mas sempre acreditei em Jesus. E a Doroteia vai dizer, quer orar comigo? Há muitos anos, Ernestino não orava. Ele, como muitos, intimamente acreditava em Jesus de Nazaré. Contudo, não tinha, digamos, uma, entre aspas, amizade mais estreita com ele. Não pôde recuar. Seria deselegante dizer não. Os dois deram-se as mãos e oraram por alguns minutos. Ernestino sentia-se mexido intimamente. A amizade espontânea de Marcelinho, as palavras de Doroteia. Estava acontecendo alguma coisa em seu mundo íntimo, mas, por enquanto, ele não sabia dizer o que era. Em muitos anos, pela primeira vez, Ernestino questionou a sua própria vida. Em alguns dias, seria submetido
a delicada cirurgia. E se as coisas não dessem certo? Começava a achar que sua vida não tinha valido a pena. Interessante, porque para ele que era empresário, uma criança faz essa revolução nele, aí mostra aquilo que a gente começou a conversar no início do estudo. E se realmente a morte fosse uma mentira, para onde iria? O que seria de sua filha, uma mulher atormentada? E seus netos, dois jovens perdidos de si mesmos, o que seria deles? As emoções provocaram algo inusitado em Enertino. O homem inteligente, prático, provocativo, chorou. Jamais havia se permitido tamanha exposição, nem quando a mãe de sua filha morreu. Mas dessa vez ele chorou. Não sabia se chorava por causa da vida ou por medo da morte. Ele estava confuso e, por certo, quando saísse do hospital, caso saísse, não seria mais a mesma pessoa. Então, mais ou menos é isso que a Vicentina estava nos lembrando aí. Obviamente, para a gente chegar nesse ponto, nós já temos que ter percorrido uma certa distância. Geralmente, na fase da adolescência e da nossa suposta maturidade, eu digo suposta porque nós amadurecemos o corpo biológico, como já dissemos em outras oportunidades. Mas o nosso campo mental e emocional ainda continua imaturos. A gente não amadurece. Nós continuamos correndo atrás das questões materiais, dessas conquistas do mundo, desses valores que são ilusões, porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai chegar a um termo. Isso é algo fatal para todo e qualquer ser humano. Todos nós, não importa a riqueza que acumularmos, o poder que venhamos ter, os prazeres que pudermos desfrutar, algum dia isso vai chegar ao termo. E ninguém vai continuar aqui para sempre. Não há como. Hoje mesmo eu estava deitado, aí acordei assim, com o barulho da chuva. Deitei um pouquinho para dar uma descansada, aí dei uma cochilada, e eu acordei com o barulhinho da chuva. Aí estava pensando, oh, gente, eu adoro barulhinho de chuva. É algo assim que eu adoro ouvir esse barulho. Aí fiquei pensando, será que uma das coisas que eu vou sentir falta quando eu voltar para o plano espiritual vai ser do barulho da chuva? Será que no plano espiritual também tem chuva? Sim. Aí eu lembrei de um livro que eu li que fala-se que então um espírito contando a experiência dele, falando que estava andando pelas ruas de São Paulo, chovendo, debaixo da chuva, ele sentindo a chuva cair. Aí eu lembrei desse fato, e fiquei pensando, será que lá também a gente vai poder apreciar como aqui? Aí eu fiquei lembrando que eles relatam que no plano espiritual as nossas percepções se ampliam muito mais. Então a gente ouve muito mais coisas, vemos muito mais. Então as nossas percepções se ampliam e a gente pode desfrutar com bem mais em profundidade as coisas. Enfim, mas todos nós vamos deixar. E como a gente não tem lembranças das outras vezes que nós estivemos no plano espiritual, a gente não guarda a memória disso, então, esse mundo espiritual para nós é um grande desconhecido. Então, por mais que tenham relatos contando como é que é a vida no plano espiritual, como é que ela se dá, como é que ela se passa, e etc, 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 mas ainda para nós
a gente fica dentro daquele campo de incertezas, que é algo que a gente não consegue vivenciar. A não ser aquelas raras pessoas que conseguem ter uma certa experiência, uma certa vivência dessa situação e ele, de uma forma mais consciente, um pouco mais consciente, é que para elas não, isso aí vamos dizer, caso fechado. Para quem não tem, mais um objeto de fé. Aí, mas só a fé não é suficiente para dar sustentação sustentável. Então, nós temos que trabalhar com a razão, com a lógica, para poder entender tudo isso aí. E essa aí é a dificuldade do Ernestino. E exatamente dentro dessas linhas, desse ponto, porque, como ele mesmo vai dizer, eu só acredito naquilo que eu vejo, naquilo que eu posso tocar. É o que a maioria das pessoas falam. E prova a aí, imortalidade da alma. A pessoa deixa eu me perguntar. Prova a imortalidade da alma. A ciência provou? Então, pode falar por aqui que eu não acredito. Um monte de gente fizeram isso comigo lá na universidade. aí é aquela história. Tudo bem, a pessoa não está aberta, então ela não está ainda naquele ponto para começar a ouvir, que é o caso do Ernestino, que vai ser o caso da maioria de nós. A gente só começa a pensar nessas coisas quando atingimos aquela idade, lá dos 70, 80 anos, que aí começa a vir os achaques, as doenças. Eu acho que é mais pela maturidade da pessoa, porque você pode encontrar um jovem que tem esses questionamentos. Sim, Centina, aí eu não estou falando desse, estou dizendo a questão que a maioria de nós vai ocorrer isto. Se a pessoa, é que eu acabei de falar, se nós não estamos prontos, se nós não efetuamos essas construções antes, porque você tinha que falando, um jovem pode ter essas indagações, ter essa maturidade de aceitar, compreender e ouvir essas coisas. Mas isso não nasceu de uma hora para outra. Nada surge de uma hora para outra. Nada, nada, nada. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Vem no seu devido tempo. Igual se você pegar uma semente e lançar na terra, ela não vai do dia para outro transformar numa árvore. É um processo. Ela vai ter que passar por diversos processos. Ela vai ter que ser aguada, ela vai ter que ser alimentada, ela vai ter que ser amparada, ela vai ter que ser sustentada. Ela começa a crescer, ela começa a receber alimentação do sol, do solo. É um processo. Tudo é um processo. Então, se a pessoa já na juventude chegou nesse ponto, significa que em algum momento ela já começou a construir nessa direção. Por isso que é importante o nosso trabalho no hoje, é aquilo que eu estou sempre falando. Hoje nós estamos trabalhando a nossa preparação para retornarmos ao campo espiritual. E lá nós vamos ter a oportunidade de trabalhar para o nosso retorno aqui. E se a gente não fizer esse processo, aí vai ser complicador, igual o Ernestino da vida, por exemplo. Porque se a pessoa passa a vida aqui sem se preparar, sem se questionar, sem se pensar, sem refletir, ou seja, a pessoa alcança a morte totalmente despreparada. E ele vai alcançar um universo totalmente novo, com dimensões muito maiores do que a nossa. É aquilo que eu acabei de falar. Segundo os relatos da espiritualidade, nós, no plano espiritual, as nossas emoções se ampliam, nossos pensamentos se aguçam, os nossos sentidos se ampliam ao infinito. Então, imagina, a pessoa chega do lado de lá sem estar preparada para lidar com tudo isso, vai ocorrer o quê? Simplesmente pira. A pessoa pira. Então nega de pergunta. Não, entra numa piração. O que é negação? A negação é quando eu estou vendo coisas que eu não acredito, que o que para mim é difícil de digerir, eu começo a negar. Pirei. Isso é uma piração. Eu vejo uma espaçonave na minha frente
Eu não acredito nisso. Não admito a existência em vidas de inteligente em outro mundo, em outros mundos. Não admito, não acredito que eles possam vir até a Terra e nos visitar. De repente, estou vendo aquilo na minha frente, nego. Não, isso não existe. Não estou vendo nada disso. Bolsonarista. Isso é ilusão. Isso é coisa de ótica. Começa a dar um monte de justificativas para aquilo. Aí eu alcanço o apaziguamento interno. Mas eu perco a oportunidade de trocentas coisas. Trabalhar a realidade. De ampliar a minha visão, ou seja, eu entro mais ainda no campo da ilusão. E aí, quando eu volto para o mundo espiritual, nesse sentido, eu vou ter que passar uma vida inteira lá, recuperando-me da minha piração. Então, perdi todo um tempo. E, às vezes, dependendo da situação em que eu me encontre, de tanta conturbação, que a única solução que existe para a espiritualidade superior é nos trazer de volta, sem preparo, sem condições, de volta para a Terra novamente. Tão pirado que eu fico, para que eu consiga o mínimo de equilíbrio. Então, nós vivemos nesse processo de ir, voltar, ir, voltar, ir e voltar, trocentas vezes, milhares de vezes. Por isso que o Espírito fala que o corpo físico é o abafador do Espírito. Porque você está tão desorientado no plano espiritual, quando você reencarna sem preparo nenhum, é um abafador no sentido de te Não, ou, na verdade, o corpo físico é abafador do espírito, é no sentido de que, no plano espiritual, os meus sentidos são mais aguçados, as minhas percepções são bem mais amplas, os meus pensamentos são muito mais ágeis, são muito mais finos, a minha percepção, nesse sentido. Quando eu reencarno, o corpo físico, ele nos poda, ele corta essas coisas todas. É como se fosse um abafador. Bem, imagina, uma lâmpada, ela ilumina. Aí pega um pano e joga em cima dela, um pano grosso. Aquela luz vai ser tampada, ela não vai ter mais condições. Ela continua irradiando, mas aquele pano... Ofuscada. A luz é ofuscada. Isso é o corpo físico. O pano é o corpo físico. Então, tudo em nós é abafado, é constrangido, é limitado. Então, o corpo físico é um limitador. Por isso que a doutrina espírita, os espíritos vão dizer, vão esclarecer que o corpo físico é um abafador. É nesse sentido. Que ele abafa as nossas percepções, é como se ele castrasse o nosso raciocínio, as nossas emoções, e etc, 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 etc. Um monte de coisa. Uma vez mesmo, naquele livro Memórias de um Suicida, o próprio Camilo Castelo Branco, ele vai relatar, que ele, que é o autor do livro, contando a sua experiência, as suas vivências, o que ele passou, o que ele vivenciou. Isso aí é um referencial para o que acontece com os suicidas. Significa que todo suicida vai passar pelo processo que é narrado, é contado no livro Memórias de um Suicida? Não. O livro é um referencial. É um referencial. Está dando algumas referências de como é que esse processo ocorre com os suicidas. Então, ele vai dizer ali, tanto é que quando eu li isso, eu levei o maior susto isso lá. Ele fala que se uma pessoa encarnada, uma pessoa de nós, sentisse a emoção que o espírito sente, o nosso corpo físico se desentregaria na hora. O nosso corpo físico não tem suporte para lidar com o espectro emocional que um espírito vivencia. Então, vocês veem o potencial de energia que é movimentado no campo espiritual. Então, se a gente acha a energia atômica aqui na Terra algo absurdo, isso não é nada para o campo espiritual, para o mundo espiritual. Então, assim, é nesse sentido que é falado, é dito. Então,
corpo ele funciona como um abafador. Ele é um tamponador de todos os potenciais que nós guardamos e somos na nossa intimidade mais profunda. Nós podemos despertar isso. Por isso, esse aqui é o modelo. Ele vê exatamente, ele mesmo fala, vós podeis fazer o mesmo que eu faço. Então, nós temos esse potencial, mas nós temos que despertar esse potencial em nós. Nós temos que elaborar, trabalhar na manifestação, na construção desses potenciais que trazemos em nossa intimidade, porque eles estão ainda em germes. Nós temos que, por isso que vai falar em desenvolvimento de todas essas possibilidades. Então, a gente pode fazer tudo que Jesus fez e até muito mais. Ele mesmo quem falou isso. Não sou eu que estou dizendo. Ele é quem diz. Mas, lógico, para chegar nesse ponto aí, a gente tem que construir no campo moral, no campo mental, no campo emocional. Para vocês verem que nós estamos dizendo, a maioria de nós ainda volta para o plano espiritual e nos perturbamos. Ficamos perturbados, porque a gente não se prepara para isso. E chegamos lá sem condições de encarar aquele mundão que a gente vê pela frente. Então, a gente passa uma vida negando tudo isso, dizendo que nada disso existe. Bom, eu vou morrer, é fato. Sou materialista, vou morrer. Não tem jeito. Não importa se eu sou materialista, se eu sou ateu, se eu sou religioso, se eu sou fanático, não importa que eu seja, sou rei, príncipe, mendigo, não interessa. Vou morrer. Agora, se eu não acredito nada disso, não aceito nada disso, vou chegar do lado de lá, vou abrir os olhos do lado de lá, porque a morte é como se fosse um sono, eu apago aqui, corpo físico, e eu acordo do lado de lá. Agora, o bom do Ernestinho é que ele está despertando agora em vida, né? Exatamente. Vida física, né? Está despertando Essa agora. que é a diferença. Então, alguns também, em razão das suas construções de passado, a pessoa chegando nesse ponto aí da idade mais avançada começa a pensar um pouco mais. Mas e se a morte realmente não existir? Para onde a gente vai? O que acontece? Como é? Aí começa a levantar uma série de perguntas. Aí significa que o ser está começando a ampliar os seus processos mentais, a sua mente. É o que o Cidinho está falando. Iniciando um despertar. E Doroteia vai falar para o Ernestinho muitas coisas aqui interessantes. Ou seja, nós vamos ter tempo de ver tudo o que ela disse. Então, ela vai falar, olha, e é uma excelente explicação. Se nós temos várias vidas, gente, na medida que a gente vai fazendo coisas erradas, causando desequilíbrio, nós vamos ferindo a nós mesmos. Por isso que Jesus vai nos recomendar amar o outro como a si mesmo. Por quê? Se eu me amo, eu consigo amar o outro. Também, para o outro lado, a mesma comparação, correlação é válida e é verdadeira. Então, quando eu faço mal a alguém, o primeiro a ser ferido, a ser machucado, sou eu mesmo. E isso já vai constar lá do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, lá de Gênesis mosaica. Onde, quando Caim mata Abel, Deus coloca um sinal em Caim. Então, esse sinal é exatamente isso. Quando eu faço um mal ao outro, eu deixo uma marca no meu campo mental. No meu campo, vamos dizer, espiritual. Eu sou ferido ali. Essa ferida pode não manifestar nessa vida agora. Pode ser que ela fica lá, estacionada lá, aguardando um momento mais propício.
mas vai chegar algum momento que essa ferida vai se manifestar no nosso campo físico, onde a Doroteia vai chamar isso de sequelas. Né? Vai dizer, quando o espírito reencarna, traz no seu corpo espiritual algumas sequelas devido aos equívocos de um tempo distante. O que são esses equívocos? São o mal que foi praticado pelo ser. Então, todo o mal que eu causo ao outro, toda perturbação que eu provoco, todo distúrbio que eu causo no ambiente com o outro, eu estou ferindo a mim mesmo, machucando, deixando uma sequela no meu ser. E essa sequela vai manifestar lá na frente na forma de desequilíbrio, perturbação ou doença. Desequilíbrio no meu campo emocional. Perturbação no meu campo mental ou vice-versa. Um dos dois. E doença no campo físico. Então, o ser ele tem a oportunidade de lidar com aquilo no campo mental, resolver aqui no seu campo mental. Se ele não resolveu aquele problema, aquela marca, se ele não deu solução, se ele não conseguiu curar essa marca no campo mental, ela vai se manifestar no campo emocional, onde vem os distúrbios, os transtornos, as problemáticas emocionais, traumas e vários problemas emocionais. Então, ali nós temos a oportunidade ainda. É a segunda oportunidade. Se a gente não resolver isso no campo emocional, então hoje, pela misericórdia divina, Deus permitiu que a psicologia viesse ao mundo, se manifestasse ao mundo, tentando auxiliar os seres, nós, a resolvermos as nossas questões no campo emocional e psicológico antes que elas alcancem o nosso campo fisiológico. Mas em função da nossa infantilidade, das nossas resistências, das nossas negações, e etc, 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 etc. São muitos etcéteras e muitos etcéteras. E bota etcéteras nisso, elas acabam se manifestando no campo físico, se tornando concreto. Então, doenças são aquelas coisas concretas, aquelas perturbações do campo emocional e psicológico que se manifestam no concreto, no corpo físico. Porque aí no corpo físico não tem mais como eu negar, eu tenho que lidar com aquilo. Ou pagar as consequências do não lidar com aquilo, que vai ser a morte. Então, quando nós temos uma doença ou uma perturbação, um desequilíbrio qualquer, no campo mental, emocional ou no campo biológico, é porque isso teve uma causa lá no passado, em algum tempo distante. Aí é isso que ela vai falar. Então parece que essas sequelas, elas deslocam do corpo astral, que é um corpo que nós temos, um corpo de energia, que é semelhante, na verdade, ele é o molde do corpo físico. Então, o nosso corpo físico é modelado pelo corpo astral. Ou é aquilo que a doutrina espírita vai chamar de perispírito. Mas esse corpo ele já é conhecido desde a antiguidade por muitas culturas e teve diversos nomes ao longo do tempo. Ele é chamado de corpo astral, corpo espiritual. Paulo de Tarso mesmo, nas suas cartas no Evangelho, vai designar esse corpo de corpo espiritual, corpo do espírito, alguma coisa assim. Mas psicossoma é um outro nome desse corpo. Então, ele teve diversos nomes ao longo do tempo e das culturas, mas ele já é conhecido. É quando você vê um espírito, ele está nesse corpo. Então, esse corpo, ele que é o modelo do nosso corpo físico.
Então, a ciência fala assim, mas como que uma pessoa pega lá um embrião e um óvulo, junta esses dois, como é que pode dar um ser humano? É esse corpo que é o molde. E para cada ser vivo, ele tem um molde nessa dimensão, nesse plano espiritual. Cada ser vivo. Uma planta tem, um animal tem, um verme tem, todos têm. E esse corpo de energia, ele que vai modelar a forma física. E, inclusive, a própria Terra tem um corpo desse. Então, a forma física da Terra, da natureza, essas coisas, ela é, na verdade, é um modelo do que existe no plano espiritual. Então, muitas pessoas perguntam, mas como é que pode lá ter chuva lá, ter árvores lá, ter pássaros lá, ter isso, ter aquilo? Tá aí a explicação. Porque o mundo espiritual, que é a origem, ele é a origem de tudo aquilo que existe no plano material, no plano físico. É. E isso deixa bem claro naquele livro, né? Quando André Luiz depara com aquele quadro lá pintado, que fala assim, lá na Terra tem um quadro fulano de tal, acho que é Bonatti que pintou, maravilhoso, mas esse aqui tá mais bonito. Eu falei, não, você está enganado. Ele que veio aqui durante o sono físico, viu o quadro, quando ele acordou, Isso que a Vicentina está contando é um relato de André Luiz. Ele vai numa instituição no plano espiritual, está numa casa transitória no plano espiritual. Não vamos entrar em detalhe não, porque senão vai ficar muito longo. E nós já estamos avançando aí na hora. Ele vai num determinado ambiente no plano espiritual, numa determinada região do plano espiritual, numa instituição lá, e lá ele depara com um quadro de um artista famoso. Bonatti, francês. Eu não lembro mais quem que é. Famoso aqui da Terra. Eu não lembro mais quem que é. E ele fala assim, nossa, esse quadro aí é uma cópia do quadro lá na Terra, lá do autor tal lá. Mas aqui está muito mais bonito do que o quadro lá na Terra, está muito mais lindo, trazendo muito mais emoção, muito mais profundidade, muito mais envolvente. Tá. Aí quem está acompanhando ele lá, o diretor daquela instituição, vai falar assim, não, meu irmão, você está enganado. O que ocorreu foi que esse artista aí, ele esteve visitando a nossa instituição e deparou com esse quadro. E ficou muito encantado com o quadro. Ele morreu de paixão pelo quadro. E quando ele acordou no plano físico, com base nas suas reminiscências, aí, ele fez uma cópia desse quadro aqui. Então, na verdade, o quadro aqui na Terra era uma cópia do quadro de lá. Mais ou menos por aí. E isso em relação a tudo o mais. Tudo que existe na Terra aqui tem um correspondente no plano espiritual muito mais melhorado, muito mais aperfeiçoado, muito mais superior. Aí o Ernestino vai dizer, o seu raciocínio é confuso. Respeito a sua crença, mas acredito apenas naquilo que eu vejo e que eu posso tocar. Isso para qualquer um que começar a ter os seus primeiros encontros, a ouvir pela primeira vez essas ideias, realmente vai ser confuso, mas isso não ocorre só com essa questão. Qualquer conhecimento, qualquer coisa que você vai fazer, nos nossos primeiros contatos com aquilo vai nos aparentar meio confuso, difícil, complicado, complexo. Isso é natural e normal em qualquer área, seja na área profissional, na área social, em qualquer setor. Os nossos primeiros contatos, nossos primeiros encontros com qualquer coisa, vai ser um pouco mais difícil. Isso é natural e normal. Se a gente não tem informação daquilo, por exemplo, eu vou ser cozinheiro, vou ser chefe, vou aprender a fazer comida. Meus primeiros contatos na cozinha vai ser complicado. Então, o cara saiu da universidade, vai trabalhar, os primeiros contatos vai ser difícil. Por isso que o médico, como ele cuida da saúde dos outros, ele tem que fazer
residência. O que é isso? É aquele estágio, aquele período em que ele vai ter os seus primeiros contatos com os outros, diagnosticar, ver como é que não é, e vai aprender. Porque realmente é confuso. Depois, com o tempo, à medida que você vai conhecendo, você vai se entendendo, você vai se tornando especialista e torna especialista naquela determinada área, naquilo que você está fazendo. Agora, lógico que para aí a gente também tem um certo dom também, porque tem, por exemplo, eu mesmo já tentei aprender inglês de todo quanto é jeito e tenho maior dificuldade com a língua inglesa. Depois, com os conhecimentos que eu fui tendo, com as minhas aprendizagens, com os contatos com as minhas próprias experiências de vida e de vidas passadas, aí eu vim descobrir por que ou de onde nasceu a minha dificuldade com a língua inglesa. Então, hoje eu sei o porquê que eu tenho dificuldade nessa área e nesse campo. E assim é tudo mais. Então, isso aí é natural. Agora, a postura dele tá aí, que é um pouco mais complicada, que ele fala, só acredito naquilo que eu vejo e naquilo que eu posso tocar. Isso é de todo mal? Não. É condenável? Não. Ok. É uma postura e uma atitude. O grande problema é aquilo que a Vicentina falou antes lá. Ah, eu não quero saber de mais nada disso. Aí, esse sim é o problema. Que você ter essa postura, ter este comportamento de só acreditar naquilo que você vê, tocar, ok, beleza, perfeito. Agora, você não pode abrir ou fechar as portas para as possibilidades. Como a Mercetina mesmo contou. Não quero saber disso. Com as pessoas que já teve contato nesse campo aí. Nesse campo de conversas aí. Aí sim se complica. Porque se você fecha a porta, você fecha a possibilidade, aí acabou. Nada mais é possível. Porque ele foi interrompido, encerrou, ponto final. Não tem mais jeito. Essa postura, sim, é complicadora. Mas é um direito que a pessoa tem. É um direito que você tem. Porque tem gente que acredita que só nunca a ciência prova, né? A ciência não prova. Pois é, mas isso aí também não é problema. O problema é quando eu fecho a porta e eu não quero saber de mais nada. É verdade. Que aí Cansei. aí se torna complicada e complexa a questão. Bem, aí ela vai dizer a Doroteia vai dizer para ele: perdoe-me a sinceridade, mas a sua vida deve ser muito triste e miserável. Falar com o Ricardo, um grande empresário, foi uma trauletada para ele. Aí ele vai virar para ela e falar assim: por que diz isso? Isso também é algo muito importante, porque nós não gostamos da sinceridade. Aí a gente viu que aqui o Ernestino teve uma certa maturidade aí, entre aspas, aí, de ouvir e não brigar com o outro, porque hoje em dia nós temos muito essa postura. Quando o outro nos critica, a gente fica com raiva, a gente fica com ódio, a gente quer destruir o outro. Quando o outro aponta a nossa falha, o nosso erro, a gente quer matar o outro. Aí também não é uma postura infantil. Ou seja, nós estamos cada vez mais alimentando a nossa infantilidade. Em vez de começar a trabalhar para se tornar adulto, a gente alimenta o nosso lado infantil. E aí complica. Ele vai dizer, então, mas por que diz isto? Aí ela responde, sem termos uma expectativa em relação à vida futura, a nossa existência torna-se um fardo muito difícil de carregar. Você vê, ela é uma mulher simples. Ela mesma falou, olha, eu não tenho muito estudo. Mas olha a experiência de vida dela, olha a maturidade dessa mulher. Postura dela. Sem termos uma expectativa em relação à vida futura, a nossa existência torna-se um fardo muito difícil de carregar. Realmente. E isso aí é a maioria de nós. Nossa situação da maioria de nós.
A gente... Bem, o senhor, por certo, é um homem muito pobre. Aí ele vai dizer para ela, não, muito pelo contrário, eu tenho muito dinheiro. Então, mais uma vez, é aquela noção de a gente não ouve e não entende o que o outro está dizendo. Então, Doroteia falou para ele algo muito profundo. E a gente vê isso na filha, podemos ver o mesmo, quase que o mesmo processo na filha do Ernestino, na Julieta, quando ele visitou aquele dirigente de uma casa espiritualista, o senhor Benjamin. Ele falou coisas muito profundas para ela, mas ela não teve o alcance e nem quis ouvir. Que aqui, pelo menos, o Ernestino foi um pouco... caminhou numa direção um pouco contrária à da sua filha, porque ele começou a questionar, mas espera aí, o que você quer dizer com isso? Ela vai dizer, mas eu tenho muito dinheiro, pelo contrário, eu sou muito rico. Aí ela vai dizer, não, mas eu não estou você está se referindo àquilo que vê e toca, não é? Aquilo que ele falou, a postura dele. Ele só acreditava naquilo que via e que tocava. Aí ele vai dizer, mas como assim? Senhor, eu me refiro àquilo que não tocamos, não pegamos, e que, no entanto, é a nossa maior riqueza. Porque são esses valores que nós vamos poder carregar, que de fato nós carregamos pela eternidade. É que a ferrugem não destrói. É aquilo que Jesus, você está lembrando ali, Jesus já dizia. A traça não corrompe. A traça não corrói nem a ferrugem destrói. A traça não se alimenta daquilo, nem a ferrugem consegue destruir aquilo. Que são os valores imperecíveis. Exatamente esses valores. Porque dinheiro, riqueza, isso. Vai andando para frente. Vai embora. Em algum momento vai. Ou seja, aquilo que sentimos. Ela vai fazer algumas perguntas para ele. Quanto vale um beijo? Quanto vale um abraço? Ou, em outras palavras, quanto vale um carinho, uma afeição? Um afeto. Né? Um afeto. Que dinheiro pode pagar a alegria de ajudar alguém, por exemplo? Estender a mão a alguém. Essa satisfação, esse prazer, a gente sente poder ajudar o outro. Que dinheiro que vai poder pagar isso? Agora me diga uma coisa, o Senhor tem sonhos? Aí ele vai falar, sonhos? Sim, sonhos. Ou seja, o alimento de nossas almas. Quem não sonha, não vive com alegria. Bom, aqui eu tenho um certo adendo a fazer aqui. Que é uma questão bastante delicada esta. Que sonhos a gente tem? Depende dos sonhos que ela está referindo aqui. Pelo jeito, o que tudo indica, ela se refere àqueles sonhos superiores, de construção. Não aqueles sonhos de ilusões. Tem pessoa que sonha ser rainha, sonha ser uma Xuxa, sonha ter uma beleza, sonha ser rico, sonha em casar com um príncipe, sonha em ter o carro assim, sonha em ter um apartamento X, Y, em tal lugar, sonha em morar na Europa ou nos Estados Unidos, sonha em casar com o homem mais lindo ou com a mulher mais linda. Mas esses sonhos aí são fúteis, são ilusórios, são sonhos inúteis, que não nos ajuda a crescer e nem a mudar, e nem a virmos ser uma pessoa mais amadurecida, mais consciente. Então tem que ter cuidado com que sonhos ela está se referindo. Senhora Doroteia, voltemos ao assunto principal. Então, ele já fez lá como os amigos da Vicentina lá, né? Já cortou o papo, não quero entrar nessa área aí.
Acredito que Marcelinho está pagando uma dívida de encarnação passada. Pelo menos ele não fugiu de todo da conversa. Que realmente nesse ponto, muita gente conversando com outro, a gente vai abrindo o leque, né? A gente vai abrindo o leque, e de repente aquele ponto, aquele assunto principal fica inacabado, fica sem fechamento. Então ele deu uma reorientação aí, deu uma certa objetividade à conversa. Senão eles poderiam ir devagando, e muitas vezes, não sei se vocês já observaram isso, que nós fazemos muito isso no nosso dia a dia. A gente está conversando com alguém, aí a gente vai mudando de assunto, mudando de assunto, mudando de assunto. Como diz o Vicentino, um assunto puxa outro e acaba que a gente não fecha as nossas conversas e nem damos soluções às questões que a gente levanta. Então, esse é um ponto também interessante a gente ficar atento e observar o quanto nós não temos objetividade nas nossas vidas. Nós não temos uma postura de objetividade no nosso viver. Aí ela vai responder para ele: olha, Deus é amor, ele é perdão, ele é misericórdia. Por isso acredito que determinadas palavras não fazem parte do alfabeto divino, como castigo, punição, sofrimento. Isso não faz parte do alfabeto de Deus. Isso aí são coisas do nosso alfabeto, ou seja, são coisas pertinentes e atinentes às nossas necessidades que nós criamos com as nossas atitudes, comportamentos, ações, atos, etc, etc. Aí ela vai falar, ó, o menino, assim como nós somos, é um ser imortal. É imortal. A partir do momento que nós somos criados por Deus, a gente vai viver para sempre. A morte não existe para nós. Estamos todos predestinados à perfeição. Isso também é um ponto bastante interessante, né? Toda a criação, todo ser criado está destinado à perfeição, porque não tem sentido Deus realizar toda essa criação universal para ficar estagnado, para não ter utilidade, para não ter uma razão de ser. Então, tudo está destinado à perfeição. E nós também estamos destinados à perfeição. Mas cada um de nós traçamos o nosso caminho para esta perfeição. Esta que é a grande questão. Como já falei para vocês, a Terra é um hospital, uma escola e uma prisão. Então, a Terra é uma escola onde nós estamos aprendendo com todos os processos que nós vamos vivenciando aqui, com todas as questões que nós vamos sofrendo e passando por aqui. Aí ele vai dizer, não sei, ainda acho uma teoria confusa. Mais uma vez, aquela questão. Para quem está ouvindo todas essas coisas pela primeira vez, realmente vai parecer um pouco confuso. A não ser que você já traz em seu ser algumas reminiscências, alguns ganchos de passado. Então, se lá no passado você já trabalhou dentro dessas linhas, quando você ouve isto, essa história, essa ideia faz um sentido para você, a gente faz, mas tá certo, isso faz sentido mesmo. Aí você tem uma certa alegria, um certo prazer, uma certa satisfação em ouvir isso. Isso encontra uma ressonância dentro de você. Às vezes a gente nem tem explicação para aquilo. A gente nem sabe. A gente não tem lembranças. Mas isso significa que a gente reencontrou aquilo que você já andou estudando, já andou trilhando. Aí dá um bem-estar íntimo. Né? Vem encontro essa satisfação, essa alegria. Bem no fundo, não é uma alegria do mundo. É uma alegria de alma, que é diferente. Agora, se a pessoa não tem, ou ainda tem muitas resistências, como no caso do Ernestino, realmente vai parecer um pouco confuso, um pouco assim, meio estranho tudo isso.
Ela vai dizer para ele: o senhor acredita em Jesus? Sim. Claro, não sou um religioso praticante, mas sempre acreditei em Jesus. Ela vai falar para ele: quer orar comigo? E há muitos anos o Ernestino não orava. Ele, como muitos de nós, intimamente acreditava em Jesus de Nazaré. Contudo, não tinha, em relação a Jesus, essa relação de amizade, de irmandade, de não orava. Porque a gente orar para o Cristo é lógico que muitas vezes, quando a gente fala nessa relação estreita daqueles que têm com Deus, com Jesus, a gente pensa em questão de desrespeito, mas a gente tem que saber aprender a separar esse ponto aí. Pelo fato de eu não adorar o outro, não quer dizer que eu estou desrespeitando. Aliás, na adoração eu cometo mais desrespeito do que numa postura de amizade, porque a amizade é algo que tem que ser consciente, tem que ser uma escolha, uma decisão. Então, essa relação de intimidade, ela só é possível com base no respeito. É isso que é o importante. Respeitar. Porque a pessoa adora o outro, mas aí sai ali e mete o pau nela. Eu faço tudo o contrário. Agora, quem tem respeito, jamais fará isso. Jamais terá esse tipo de atitude. Bom, aí o Ernestino não pôde ter como recuar da proposta, porque seria deselegante da parte dele. Então, de certa forma, ele foi constrangido pelas convenções sociais a participar daquele momento de intimidade, de um momento em que se buscava algo maior, essa conexão mental, emocional com esse mundo maior do que o nosso, né? E com esses seres mais conscientes, mais elevados. E aí ele relata que o Ernestino foi muito mexido intimamente, ele se sentia mexido. A amizade espontânea do Marcelinho, da criança, as palavras de Doroteia. Estava acontecendo alguma coisa em seu mundo íntimo. Por enquanto, ele não sabia dizer o que era. É aquilo que nós estávamos falando lá no início. Quando a gente vai chegando em certo estágio, a gente já tem uma certa preparação, as coisas vão acontecendo. E isso, no meio espiritualista esotérico, eles vão dizer o seguinte, que quando a pessoa está preparada, o mestre aparece. É aquilo que eu estava falando. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Em muitos anos, foi a primeira vez que Ernestino questionou a própria vida. Em alguns dias, seria submetido a uma delicada cirurgia. E se as coisas não dessem certo? Então, começou a pensar a respeito da vida e dessas questões mais transcendentes, que são as questões mais importantes e fundamentais nas nossas vidas, para as quais a gente não dá muito valor e não dá muito peso. E dá peso às coisas do mundo, que vai ficar para trás. Mas o que é importante, a gente não dá valor nenhum, não dá peso nenhum. Mas no caso dele, quando estava num processo de doença, a doença nos indica a morte mais aí à frente, então ele começou a pensar, né? E se a morte não existe? E se eu morrer? Para onde eu vou? O que vai ser de mim? E meus familiares? A minha filha perturbada, os meus netos não têm completamente situação complicada. O que vai ser deles? Aí, nesse momento, fazendo uma revisão rápida da vida, ele chorou. E ele não se permitia chorar. E isso, né, na nossa sociedade, inclusive, isso é um dado que a nossa sociedade cultua, que homem, particularmente, não chora. Homem que é homem não chora. Parece que, para o sexo masculino, essas questões emocionais são cortadas, são castradas. A mulher é mais permitida esse contato com o sentimento. Já o homem, isso é um pouco castrado.
Não é que a gente não tem, né? A gente também tem, porque a emoção ela faz parte tanto do homem quanto da mulher. Bem, aí dessa vez ele chorou. Só não sabia por que chorava, né? Qual causa. Se era por causa da vida que ele teve ou por medo da morte, mas ele estava um pouco confuso. Ou seja, começou a haver uma revolução no mental e emocional do Ernestino. Então, esse encontro que ele teve com o Marcelinho estava abrindo aspectos muito amplos da sua vida que ele sequer imaginava que isso fosse possível. Então, muitas vezes a gente encontra com os outros e a gente não vê as oportunidades que surgem. A gente, às vezes, encontra com pessoas especiais que têm um certo conhecimento, têm uma certa percepção de vida e a gente não sabe dar valor a isso ou aproveitar essa oportunidade que está tendo pela frente. Eu mesmo já contei para vocês, já tive algumas situações dessas. Pelo menos uns 3 ou 5 encontros, de 3 a 5 encontros que eu tive na vida, que foram com pessoas muito especiais, deu para ver isso claramente, eu perdi a oportunidade. Mas, graças a Deus, eu soube aproveitar outras oportunidades, aí onde a gente foi crescendo, aprendendo, aos trancos e barrancos, construindo pelas próprias mãos a nossa caminhada, a nossa ascensão aí nesse processo autoeducacional e de aprendizagem, até chegar ao ponto onde nós estamos hoje. A gente agradece muito a Deus, o que perdeu, perdeu, não há como mais. A oportunidade perdida não volta mais. Não pode parar e ficar chorando sobre isso. Tem que ficar atento para não perder uma outra que possa vir aí pela frente. Né? Aproveitar o momento. Sentindo que você quer acrescentar alguma coisa, Márcia? Tudo ok aí? Para mim tá ok. Bom, aí na semana que vem, então, nós vamos entrar num novo capítulo, no capítulo 4, chamado Conflitos Familiares, onde vamos adentrar um pouco mais ainda na vida do Ernestino e da família Lauser. A gente vamos ver aí essa... É interessante que a gente vê a riqueza desse livro, porque ele conta a nossa vida, né? No dia a dia a gente vai no embargo das coisas e não para pensar, para refletir, só juntar dinheiro, trabalhar, estudar, alimentar, fica nesse roldão da vida, né? Então a riqueza desse livro é muito grande nesse sentido, quando ele começa a contar os detalhes da vida dele, né? E assim muitas vezes a gente faz, né? A gente lê livros, aquilo que muitas vezes eu falo, a gente lê livros, vê filmes, novelas, desculpa, gente. Vemos novelas e tudo, e a gente não aproveita a oportunidade, deixa aquilo passar batido. A gente não consegue enxergar aqui num campo mais amplo, num campo maior. E principalmente nos encontros com os outros. Então, muita gente tem encontros, só tem futilidades, papos que não acrescentam, não traz nada. E a gente perde muitas oportunidades, tem que ficarmos atentos. Bem, então vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade, né, que a gente está aí de refletir, de ponderar tudo isso. Agradecer o amparo espiritual que tivemos, a presença de todos. Então, oremos. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino orientador maior de todos nós, nesses instantes, chegando ao término dos estudos desta noite, gostaríamos de vos agradecer por esta oportunidade, por essas lições que nos alcançam, Senhor. E vos pedimos abençoar o autor do livro e todos os personagens dessa história. Abençoa-os onde quer que eles se encontrem, em nosso agradecimento por terem permitido que as suas histórias de vida, seus testemunhos chegassem até nós, para que pudéssemos refletir, pensar a respeito.
trazendo essas lições para o nosso campo de aprendizagem íntima. Senhor, agradecendo a presença das nossas amigas no plano físico, agradecendo a presença de todos que se reuniram conosco a partir dos planos espirituais da vida, agradecendo o amparo dos nossos mentores e orientadores espirituais, te pedimos abençoar a todos. Lembrando do nosso país, da nossa pátria e do mundo, que se encontram nesses processos mais conturbadores, mais perturbadores, dessa época transitória que estamos vivendo para uma nova era, te pedimos, Senhor, que as tuas bênçãos nos cubra a todos e que possamos estar naquele estado, naquelas condições de despertarmos para isto e sabemos aproveitar as oportunidades que tu nos ensejas de crescimento, de aprendizagem. Agradecidos, te pedimos uma vez mais, ser com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meninas, Márcia e Centina, muito obrigado. Até a próxima semana. Bom final de semana a todos aí. Alô. Boa noite para todos. Que Boa Jesus noite, nos abençoe. Boa noite. Obrigado, boa noite.